Bom, dando início então à nossa aula, só recapitulando, né? A nossa primeira atividade aqui da aula 1. Então, ela inicia desde orçamento doméstico, passa por boletim escolar, planilha de faturamento e, por último, o cadastro de funcionário com a folha de pagamento. Então, esse era o primeiro arquivo a ser entregue, tá? Então, aqui até o momento, nós tivemos 10 pessoas que entregaram. Foi a Daiane, o Davidson, Débora, Emily, Luiz, Luan, Otávio, Hanna, Rosimari, Thiago. Então, o restante ainda não entregou, ok? Então, esse seria da aula 1. A planilha da aula 2, nós temos aqui um outro arquivo, tá? Que seria aqui, aula 12 inicia com empresa CWB S/A. Então, aqui foi solicitado para vocês para realizarem aqui o total de trimestre, máximo, mínimo e a média. E aqui os totais. Então, os totais seriam os totais de janeiro, de fevereiro e de março. E aqui também o total do primeiro trimestre com o totais ali, ok? Podia colocar aqui também, no caso, o totais aqui de máximo entre cada um deles, mínimo e médio, mas não tinha necessidade desses outros, ok? Aqui embaixo seria a mesma coisa. Então, os totais aqui de abril, maio, junho e total do segundo trimestre. Total do semestre, eu pegaria então aqui desde janeiro até março, somando com abril e junho. Então, eu teria o total aqui de semestre nessa primeira célula. Então, isso que foi solicitado para vocês nessa tabelinha. Na segunda, aqui, contas a pagar, então a gente realizou aqui a planilha e nós temos um total de contas. Então, no caso, total de contas aqui de janeiro, então, sendo aqui o nosso salário de 500 e as despesas aqui embaixo, desde água até academia, eu tenho um total de contas aqui, né? Que seria de água até academia. E o saldo seria o meu salário menos o total de contas, que seriam os meus débitos aqui. Então, seria feito para cada um desses meses. Para a terceira planilha, foi solicitado para vocês inserir o INSS em formato de moeda, em reais, a gratificação também e o salário líquido. Então, aqui ele passa a nossa fórmula, que o INSS em reais seria o salário bruto vezes o INSS, que seria 10%. Então, eu tenho um valor ali de R$ 85,30, seria 10%. E a gratificação é 9%, seria 80 e poucos reais também, tá? E o salário líquido seria salário bruto menos os R$ 85,30 do INSS mais os outros R$ 80 da gratificação. Então, eu teria aqui o meu salário líquido de todos os funcionários e colaboradores, ok? A nossa quarta planilha, nós temos aqui então a nossa receita bruta de janeiro a março, abril a junho, julho a setembro, outubro a dezembro. E nós temos um total do ano, que seria uma soma desses meses aqui. Então, eu faria uma soma desse intervalo de B2 até E2, eu teria esse valor aqui acumulado, ok? Despesa líquida, então eu teria o total de ano. E o total de ano eu pegaria de janeiro até dezembro e somaria aqui. O restante também, para cada um deles. Salário, juros, aluguel, propaganda, suprimentos e diversos. Cada um com seu total de ano aqui. Embaixo eu tenho o total do trimestre, seria a soma das despesas trimestrais. Então, no caso, a soma de janeiro até março, de salário até diversos, eu teria nessa primeira célula, tá? E assim por diante, de abril, junho, julho, setembro e outubro, dezembro. Assim como eu tenho minha receita líquida. A receita líquida é minha receita bruta de janeiro a março, menos o total do trimestre, que seria aqui o valor de salário até diversos, né? Esse intervalo aqui embaixo. Então, aí sim eu teria a minha receita líquida. Eu faria isso para todos os meses também. E a situação tem uma regra igual se, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui, vocês possam enxergar, tá? Então, eu tenho aqui igual a se a minha receita líquida, tá? Abre parênteses aqui. Receita líquida, esse é meu teste lógico. Ela for menor do que R$ 1.000, então eu tenho aqui, em aspas duplas, né? Eu coloco aqui prejuízo total.
beleza? Eu dou uma vírgula, eu abro o se novamente, tá? Aqui eu vou ter um se dentro de outro. Eu abro aqui novamente e coloco aqui, continuamente, se o B13, que é a minha receita líquida, for menor do que 5.000, então antes eu estava falando que se ela fosse menor do que 1.000, era prejuízo total. Agora, se ela for menor do que 5.000, eu tenho aqui a minha receita média, tá? E aí eu dou um vírgula, se não for menor do que 5.000, quer dizer que ela é maior do que 5.000. Então, agora eu tenho aqui o meu lucro total. Então, essa é a minha fórmula, tá? Então, eu tenho aqui, igual a se B13 for menor do que 1.000, prejuízo total, vírgula, se, eu abro parênteses de novo, B13, que é a minha receita líquida, for menor do que 5.000, eu tenho receita média, vírgula, se eu não tiver, eu tenho meu lucro total. Fecho as aspas e eu fecho os dois parênteses que eu abri, né? O primeiro que eu abri aqui e o segundo. Então, eu fecho os dois aqui no final. E eu tenho aqui, então, lucro total. Então, foi acima de 5.000 a minha receita líquida, eu tenho lucro total. Lucro médio, menor do que 5.000. Lucro abaixo de 1.000, eu tenho prejuízo total. Perfeito até aqui? Alguma dúvida até o momento? Algo deu errado então aí, Hanna, já que a tua receita não deu abaixo desse valor, tá? Por quê? Vou fazer aqui, total do trimestre. Então, é a soma de julho até setembro. Eu pego esse intervalo. Então, aqui deu 207.000. Porém, aqui na minha receita bruta, eu tenho 208.000. Então, quando eu venho aqui para o meu resultado e eu trago, por exemplo, igual a soma, e eu jogo aqui dentro a minha receita bruta menos a minha receita, as minhas despesas líquidas do total de trimestre de julho a setembro, eu tenho um valor de R$ 130. Isso quer dizer que eu tenho um prejuízo total. Deu menos do que R$ 1.000 aqui. Perfeito? Então verifique aí. Qualquer coisa eu posso passar aqui os valores dessa tabela aqui. Vou tirar um print e eu mando aí no chat para vocês, tá? Então, o importante é só realizar aqui esse mesmo esquema lógico aqui, tá? Para a nossa utilização do nosso teste lógico com o si. Perfeito? Então, galera, ontem, né, no caso, a gente fez até aqui, a princípio, né? Eu tinha passado a situação para vocês escolherem uma forma, mas aqui agora eu estou passando a correta, né? Que é utilizar essa lógica, tá? Nessa ordem. E aí, o que a gente pode colocar também aqui dentro, seria bacana, seria uma formatação condicional, com uma regra de realce. Então, por exemplo, aqui eu podia trazer um texto que contém aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia trazer aqui lucro total, eu posso preencher aqui com verde, tá? Seria bacana nesse sentido. Um outro que eu posso trabalhar aqui também. Então, mesma coisa, texto que contém, eu coloco aqui agora lucro médio. Então, o lucro médio, ele poderia preencher com amarelo. E o meu prejuízo total, aqui em texto que contém, né? Eu escrevo aqui, prejuízo total, ele vem com vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, agora nós teríamos aqui uma tabela um pouco mais correta, que vamos dizer assim, né? Mais bonita também, enfim. Tem vários termos aí que a gente poderia aplicar aqui. Então, lucro total verde, lucro médio amarelo e prejuízo total nós temos o vermelho, tá? Bom, galera, no mais, a princípio até o momento, eu acho que tinha ficado somente esta parte, né? Que a gente vai dar continuidade aí à aula de hoje, tá? Com um novo exercício, beleza?
Então, já vou passar para vocês lá no Class Viu, 1. viu, Alan? Pode falar, Marcelo. Então, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, receita líquida é a receita bruta menos o total do trimestre. Isso Então, mesmo. é a receita bruta do trimestre. Isso. Menos, só que não tá. Eu coloquei aqui, ó, receita bruta, eu achei que era a receita aqui, ó, bruta do total do ano. Por isso que deu diferença lá, por isso que não bateu. Porque se tivesse aqui, ó, a receita bruta do trimestre menos o total do É que aqui trimestre, ele já fica visível aqui, né? Por conta das colunas aqui, ó. não é. Esta coluna Não, é é a que coluna. eu vou te dizer, a receita tem gente que sabe o que é receita líquida, receita bruta e tal. Eu particularmente acho que a receita bruta é o total do ano menos a do trimestre, é o que pediu, Aqui ele né? pede aqui, ó, janeiro a março, é receita bruta. Então, esse seria a Tá. receita bruta desse trimestre. Então, aqui Sim, mas é embaixo, que né? aqui na elaboração da planilha aqui não diz isso, né? Então, por isso que o erro foi meu de pegar o total do ano, menos o total do trimestre. Daí deu uma baita de uma diferença. Mas Sim, sim, agora eu bastante. vou arrumar porque eu consegui entender agora, né, o que está pedindo, na verdade, né? Sim, sim, perfeito. Outra coisa, eu também, as minhas planilhas está tudo num arquivo só. Como é que eu faço agora para separar as planilhas? Você pode fazer o seguinte, no caso aqui, né? Vamos pegar um arquivo novo aqui. Então, eu tenho um arquivo novo aqui no Excel, ele vai abrir já, que é a planilha 1 aqui, né? Então, eu posso fazer o seguinte, posso separar essas duas telas aqui, posso pegar a empresa CWB, vir aqui e dar um mover ou copiar. Então, eu posso aqui, por exemplo, criar uma cópia, ou até mesmo, acho que dando um Ctrl C aqui vai funcionar. Não, Ctrl C não funciona. Se eu colocar um Ctrl V, Ctrl C, daí não vai dar problema nas fórmulas? Ó, eu posso trazer para uma nova pasta aqui, ó. Então, eu copio ela para uma nova pasta. Tá? Pode ser também. Dou um OK aqui, ó, automaticamente ele faz isso daqui. Ele traz para essa nova pasta. E essa pasta 2 agora eu posso modificar o nome dela, tá? Então, ou posso deixar ela com esse mesmo nome, né? Pasta 2. Aí eu venho nessas outras e coloco mover ou copiar, coloco aqui agora para a pasta 2. Procuro ela aqui e dou um OK. Então agora na minha pasta 2, se eu for abrir ela aqui, eu tenho contas a pagar e empresa SA. Agora, automaticamente, ele já moveu para cá, ok? Então, botão direito do mouse, mover ou copiar. Aí ele vem aqui e traz para a pasta, qual pasta que eu quero mover? Então, você vai colocar na pasta que você quer mover, ou no novo arquivo, né, nova pasta, e aí ele vai criar aqui uma cópia para você. Beleza? Bom, então para essa aula de hoje, para esse primeiro momento, a gente vai trabalhar com essa atividade aqui, aula 3, tá? Primeiro essa daqui, depois a gente vai para a outra que é extra, né? Então nessa função se, a gente vai trabalhar aqui o seguinte. Então neste caso aqui, se o sexo for igual a F, então bonita, se não, bonito. Então o que que ele está falando aqui nesse caso, né? Então eu tenho aqui um se, eu trago aqui B6, que é o meu F aqui da Maria. Se eu coloco aqui igual a o conteúdo F. Então, eu coloco isso dentro de aspas duplas, eu dou um vírgula, se for verdadeiro, ele vai trazer que ela é bonita. Se não, vai ser bonito. Então, eu dou um Enter aqui e automaticamente ele já traz para mim aqui bonita. Então, essa é a fórmula que eu estou utilizando aqui, né? Para realizar aqui a verificação se é F ou M, né? Então, no caso que se for F é bonita, se não, automaticamente é bonito. Então, realizando isso daqui para a de baixo, se, abro parênteses,
M for igual a F, vírgula, bonita. Se não, bonito. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, aqui ele já traz que é bonito. Se eu dou um F, bonita. M, bonito. Então, para esse momento, é isso que é para realizar. Aqui, neste caso, da Maria. Então, a Maria tem um salário de 800. Se o salário for menor e igual a 700, então ruim. Se não, bom. Então, aqui neste caso, né, independente do valor que esteja aqui, porque talvez possa estar diferente do que eu passei para vocês lá. Então, aqui, se o meu G6 for menor ou igual a 700, ele é ruim. Se não, ele é bom. Então, bem simples também. Aqui embaixo tem aqui a respeito de idade. Se a idade for menor e igual a 20, então menor idade. Se não, maior idade. Então, ele vai escrever isso também. E aqui, se o salário for menor e igual a 1.500, então sai. Se não, fica. Então, é isso que é para escrever aqui também. Beleza? Planilha 2. Então, eu tenho aqui nome, salário, situação e o total. Então, se o salário for menor e igual a 700, então 50. Se não, 5. Então, o que é essa parte da situação, né? Então, aqui Maria, por exemplo, né? Eu coloco aqui se, abre parênteses, 100, que é o salário dela. O salário é menor ou igual a 700? Sim, né? Menor ou igual a 700? Então, ele vai entrar aqui no 50. Então, o que é esse 50? Então, ele vai colocar aqui 50. Se não, 5, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, se eu colocar aqui 800, é 5. 100 é 50. Então, ele já entendeu aqui. O total, como é que funciona? O total é a soma. É a soma de quem? É a soma do salário mais a situação. Fecho parênteses, e aqui eu tenho 150. Então, aqui, tranquilo. Planilha 3. Então, eu tenho aqui situação, valor de reajuste e o valor total a receber. Então, aqui dentro, 20%, né? Essa seria a minha situação da primeira exemplo aqui. Então, vai ficar igual nesse formato de cima, tá? Então, por exemplo, igual a se, abre parênteses, aqui, salário for menor e igual a 700, então 20%. Então, vocês vão fazer isso daqui também. Esses eu já não vou fazer, tá? Para vocês tentarem. Aqui, se o salário for maior ou igual a 1.000, então 5%, se não 10%. Então, como ele não é maior ou igual a 1.000, vai ser aqui nesse primeiro exemplo de 5%, né? 900 não é maior igual. A gente pode trocar aqui, né, para ficar com os 10% aqui de cima, né? Mas, que aqui no caso é 5, né? Não é maior ou igual. E aqui, então, vai ser 5%, 90%. Por quê? No caso aqui, eu tenho um reajuste, né? Ele mostra aqui em cima. E esse valor do reajuste é o quê? Salário vezes a situação. Então, se eu colocar 900 vezes 5, né? 900 vezes 5%. Eu tenho aqui 45, tá? Então, nesse aqui não é 90, é 45. Se fosse 10%, aí seria 90. E aqui, então, total a receber é o meu valor de salário mais o valor de reajuste. Então, eu pegaria aqui 900 mais 45, ficaria 945. Perfeito, galera? Então, esse seria o primeiro exemplo aqui da Maria, ok? Passando para a planilha 4. Então, nós temos aqui nome, salário, situação e o total. Então, se o salário for menor ou igual a 700, calcular os 20% da situação. Se não, calcular os 10%. Então, total é o salário mais a situação. E aqui, se o salário for maior ou igual a 1.000, então calcular os 3%. Se não, calcular os 9%. Então, aqui no caso, como é que vai funcionar, né? Então, eu tenho aqui um tipo de cálculo que a gente faz neste exercício aqui, que é o que, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, se o salário for maior ou igual a 1.000, então eu coloco lá, se H6
for maior ou igual a 1.000, o que ele vai fazer? Ele vai calcular somando o quê? 3%. Então, eu coloco lá H6 vezes J4, que é o meu 3% aqui em cima. O de vocês pode ser que não tenha. Então, vocês podem calcular como 0,03. Também vai dar o mesmo resultado, tá? E aqui, se não, ele vai calcular com os 9%. Então, H6 vezes 0,09, tá? Então, ele já vai dar o 81 aqui. O total é o salário mais a citação, 981. Planilha 5. Então, planilha 5 eu tenho aqui o nome, salário e a citação. Então, se o salário for menor ou igual a 700, calcula os 20% e acrescenta o salário. Então, aqui dentro eu já vou ter uma soma acrescentando o salário com os 20%. Se não, ele vai calcular aqui com 10% e vai acrescentar ao salário, ok? Então, uma observação aqui, né? A situação tem que aparecer o salário reajustado, tá? Com o valor do reajuste, beleza? Então, galera, é isso, tá? Por enquanto aqui, eu vou liberar para vocês estarem realizando essa atividade e assim que vocês finalizarem, a gente dá continuidade aí ao conteúdo. Então, já estão disponíveis as planilhas para vocês. É só acessar aqui a aula 3, abrir com, você vai vir aqui planilhas Google. Quando você vir em planilhas Google, né? Quem está realizando já com planilhas Google pode continuar por aqui. Quem não está, vem aqui em arquivo, fazer download, Microsoft Excel.xlsx. Então você faz o download do arquivo e você vai poder abrir ele e utilizar ele para o exercício. Beleza? Alguma dúvida? Até aqui? Professor, na aula 2, tenho como fazer isso também? Porque senão eu vou perder muito tempo. Como eu era da tarde, tô bem atrasada aqui, tô vendo. Só em Como PDF assim? que tem. Porque É daí eu só vou em ter PDF que tem que isso daqui. formatar a planilha, né? Ai, É, daí eu vou ficar bem atrasada, mas essa tá bom. daqui você não chegou a fazer na aula da tarde? Não, na aula da tarde foi só a aula 1 que a gente fez. Entendi. Mas não tem problema, tá? Vai ser disponibilizado tempo aqui para você finalizar. Então, Tá. de repente, deixa esse daqui para você fazer depois, faz aquele do si, e aí depois Uhum. você, com o tempo, você pode fazer essa outra aqui, tá? Da aula 2. Beleza, beleza. Tô liberando para entregar aqui mais para frente, tá? Isso não tem problema. Então, galera, se não houver mais dúvidas, eu vou estar aqui no chat, tá? Aguardando aí. Qualquer situação é só vocês me chamarem aqui, beleza? Aqui. Então, igual a se, abre parênteses, tem o meu teste lógico. Então, eu pego o salário. Então, se o salário for menor ou igual a 700, então, neste caso aqui, calculo os 20%. Então, eu dou uma vírgula aqui e eu trago aqui a soma, que é a soma que nós utilizamos para calcular. Então, eu dou uma vírgula, soma, e eu abro o parênteses aqui. E eu trago o número. Qual que é o número? Então, salário vezes os 20%. Então, aqui eu posso fechar a porcentagem e dou um Enter, tá? Ah, tem mais um parênteses aqui, né, que eu esqueci de colocar. Então, ele já traz para mim aqui 20. O que que é esse 20? Então, 20% de 100 dá o resultado aqui de 20. O meu total, então, eu pego o salário mais a situação. Então, eu faço um igual a soma, abro parênteses e coloco aqui salário mais a minha situação. E eu fecho aqui os parênteses. Ele dá aqui 120, beleza? Então já Tá, você tinha pode deixar um feito. pouquinho essa fórmula aí? Posso É, sim, vou isso passar aí, para vocês no chat aí. por favor. Obrigado, hein? De nada. Então, galera, eu sempre vou estar passando aqui, e até mesmo quando eu finalizar todos os exemplos, né, de cada planilha, sempre eu vou perguntar aí se tá tudo ok, se tem alguma dúvida, alguma dificuldade. Se não tiver na hora, não tem problema, tá? Depois, quando surgir a situação e você tiver a dificuldade, vem aqui no chat e me chama aqui que eu paro e eu explico novamente, tá? Não tem problema, ok?
Então, da fórmula, e eu vou sempre... Eu posso estar mandando aqui no chat, não tem problema, tá? Só a ideia é que vocês até copiem, né, essa primeira vez, pode ser, mas depois sempre tentem fazer sozinho ali, tá? No caso, é, ou mesmo pegar a fórmula ali e replicar ela em outra, né? Mas sem copiar e colar, tá? Tipo, por exemplo, aqui, né? Eu pegar essa fórmula aqui, jogo aqui para baixo e copio e colo. Então aqui você não vai memorizar nada, né? Não, Você é só vai estar exato. copiando Não, e colando. exatamente, você não vai memorizar nada. Mas, Sim, e depois que você aprende a fazer a fórmula, aí perfeito. aí é questão de raciocínio, saber, né? E daí fazer. Sim, mas é isso aí. Então, para essas planilhas aqui, a princípio, a maioria então já está na 4 aqui ou na 5 já, né? Aqui no caso, o que que ele muda, né? Da 4 para 5. Alguém tinha perguntado, né? Então, aqui na 4, eu tenho a minha situação que é 20%, né? Do valor. Já aqui, eu tenho o total separado, né? Já na planilha 5, eu tenho a situação já direto com o valor acrescentado. Por isso que ele mostra aqui 120, né? Porque é 20%. Então, como é que eu faço, né, essa parte? Então, eu tenho aqui igual a se, abro o meu parênteses, e eu tenho aqui o salário. Então, se o salário for menor ou igual a 700, então, vírgula, aí eu faço aqui a soma. Soma, abro parênteses. Qual que vai ser a soma? 100, aqui, no caso, vezes a porcentagem, né? E a porcentagem é 20%, 0,02. E aqui, fecho parênteses. Se não for, ele vai em outro, né? Que é o 10%. Então, se não for, eu abro a soma novamente, ou eu posso vir sem a soma mesmo e trazer aqui salário vezes 0,01, né? E aqui posso finalizar com o meu segundo parênteses aqui e dar o Enter. Tá? Deixa eu jogar aqui 20% e 10% para ver se ele vai dar algum erro. Ah, no caso faltou aqui, né? Mais o salário, obviamente, né? Das duas partes. E eu posso fazer isso dentro, eu acho que a princípio não vai fazer diferença, tá? Porque é só mais o salário, né? Então primeiro ele faz a multiplicação, depois ele vai para a soma. Então eu posso jogar aqui, nesse caso, sem problema nenhum. Então aqui eu teria agora o meu 120%, né? Então essa seria a forma, e uma das formas, né, de você realizar este cálculo aqui. Posso fazer aí de outras formas também, né? Então, eu posso passar aqui para vocês, tá? Essa é a única diferença da 4 para 5, tá? Então, a gente já realiza o cálculo aqui dentro. Então, ele entra ali, se for menor ou igual a 700, ele vai fazer uma soma já acrescentando o salário a 20%. Então, eu posso jogar aqui. Posso jogar primeiro aqui o vezes o 20%, depois mais o meu salário, né? Seria um modo aí que eu posso utilizar a função. Ou, se não for maior, menor ou igual a 700 for maior, ele vai entrar aqui a segunda opção, que é vezes o 10% mais o salário, ok? Aqui eu tenho 120. Então, replicando para as outras, aqui B6, ok? Ainda não entrou porque não é igual a 700, então para eu ter um exemplo maior que 700, eu posso jogar um aqui, né? Então, por exemplo, aqui, for menor e igual a 700, ele vai acrescentar 20%. Senão, ele acrescenta só 10. No caso aqui, vamos verificar igual menor. Menor ou igual a 700, soma B6 vezes. Agora aqui em cima, né, mudou. Então, salário vezes 20% mais o salário. Então, B6 vezes, aqui eu mudo para E3,
mais o meu salário. Então, agora eu tenho aqui 880, tá? Então, ele deu 10% aqui agora, porque ele não é menor e igual a 700, ele é maior. Então, ele acrescenta agora 10%. Então, 10% de 800 é 80. Então, ele acrescenta o 80 já no salário, liberando aqui o resultado final de 880. Beleza? Mais alguma dúvida aqui, galera? A gente já está entrando para a próxima, né? Para aula 3 aqui, onde eu tenho aqui mais de uma condição, né? Então, aqui eu já tinha deixado uma aí de exemplo para vocês. Então, no caso aqui, não sei se chegou já com esse resultado para vocês aí, mas no caso, né? A média a gente já realizou. Então, eu faço aqui igual a média, abro parênteses, eu trago os dois intervalos, fecho os parênteses, dou um Enter. Então, a minha média deu 5,4. Então, como é que eu vou fazer o meu se? Eu já tinha passado, mas eu posso novamente aqui passar para vocês. Então, igual a se, abro o meu parênteses, e eu tenho aqui, então, o meu teste lógico. Qual que é o meu teste lógico? Então, de acordo com a média, ela sendo maior ou igual a 7, ela vai dar aprovada. Então, eu pego a média, coloco maior ou igual a 7, dou uma vírgula, esse valor, se der, vai ser o valor de aprovado, né? Se ele for maior ou igual a 7. Se não for, então eu vou dar uma vírgula, eu coloco um outro se, e eu abro ele novamente. E aqui eu tenho mais um teste lógico. Então, se ele não for maior ou igual a 7, aprovado, ele vai entrar agora no menor do que 5. Então, se a minha média D4 for menor do que 5, ele vai entrar em qual condição? Na condição de que ele está agora em reprovado no caso, né? E aí, fecho aspas duplas, fecho parênteses, dou uma vírgula, e agora em vez de se o valor falso, no caso a gente já sabe, né? Se ele não foi aprovado e se ele não foi reprovado, então eu só tenho um exemplo para passar, que é o reprovado, né? Então eu posso, o em recuperação no caso. Venho aqui em recuperação, fecho o meu parênteses e fecho mais um parênteses, que é o meu primeiro lá. Então, agora eu dou um Enter e eu tenho aqui o resultado em recuperação. Então, se ele tiver 7, ele está aprovado. Se ele tiver 5, em recuperação. Se ele tiver 1, ele está reprovado. Ou, enfim, 4, né? Então, entra aqui É neste só, cálculo. tá só na fórmula anterior ali que você passou. Por último, põe entre parênteses B6 vezes asterisco C5 e parênteses, fecha, né? E parênteses de novo. Só que esse C5 aqui, a situação é 20%. Só que ele está me dando aqui 2.000. Tá, vamos voltar lá, só para eu entender. Na planilha 4. Tá. Bem aí mesmo. Tá. Você diz aqui da situação ou do total? Situação, né? Na situação, ele está me dando 2.000. E a fórmula está idêntica. B6 menor igual a 700, vírgula, B6 menor ou igual a soma, 700, ponto e vírgula, soma, entre abre parênteses, parênteses, B6 B6, vezes asterisco, C5 C5, e fecha, fecha parênteses. e fecha. E daí dá 2.000. 2.000. O que valor que tem aqui em cima no C5? 20. Tá. 20% ou 20? Não, 20. Precisa colocar a porcentagem aqui em cima. Porque se ele fizer o valor de 100 vezes 20, realmente vai dar 2.000, tá? Entendi. Então, vamos... Caso aqui, coloca a porcentagem aqui em cima e daí joga o valor aqui de 20, tá? Ou você pode também fazer diferente, né? Não quero usar Agora sim, aqui. não, agora fechou. Fechou, né? Esse é um detalhe Sim. aqui. Ou Era daria só para um... fazer aqui também, né? Por exemplo, B6 vezes 20% seria 0,02, né? Então,
Opa, Dividido por 100 dá 0,02. 0,02, isso. Então, eu podia fazer assim também, B6 vezes 0,2. Eu dou Enter, ele já me dá aqui 20. Então, 100 vezes 0,2 vai dar o resultado correto aqui, que é 20%. Então, qualquer uma das formas, né? Ou posso pegar aqui Vezes o 20% 0. aqui em cima. Ah, tá ok. Beleza. Beleza? Essas planilhas já tinham prontas, era só alterar. Isso mesmo, Luiz. Essas planilhas aqui da 3 e da 3 Extra são planilhas prontas que é só alterar os campos, tá? Para vocês praticarem o raciocínio lógico e utilizarem a função do se, ok? Então, lá no Extra, passei aqui o primeiro resultado, vocês vão replicar para os demais aqui, tá? E o conceito, como é que funciona? Então, o conceito aqui, se a média é maior ou igual a 9, então ótimo. Então, a gente vai fazer lá, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível, tá? Então, se, abre parênteses, a média for maior ou igual a 9, ele vai entrar numa condição de que ele está como ótimo, né? Coloco aqui, ótimo. Se não, aí eu dou uma vírgula e coloco se. Abro parênteses de novo. E aí ele vai entrar aqui novamente. Se a média de 4 for maior ou igual a 7, então pego aqui maior igual a 7, então agora ele dá ali o resultado de muito bom. Muito bom. Vírgula. Se não for esse resultado, então é bom. Então eu coloco lá novamente. Se. Aí eu vou ter que trazer novamente a média. Falta um parênteses na abertura. Ah, tá. Então, abro aqui de novo. Se a média for maior ou igual a 5, então pego novamente aqui. Maior ou igual a 5, vírgula, o resultado é bom. Se não, o resultado é ruim. Faltou só mais um parênteses aqui que eu abri. Deixa eu ver se tem mais algum. Mais um sim ali. Então agora eu fecho 3 parênteses aqui, né? Eu abri um parênteses, abri outro e abri outro. E aqui eu fecho os 3 e dou um Enter. Então o resultado aqui deu ruim. Então se a média está igual a 5, é bom e está em recuperação. Se a média está em 7, é muito bom e ele está aprovado. Se a média está 9, é ótimo e ele continua sendo aprovado. Perfeito? Então vou passar para vocês essa regra aqui também, tá? Mas busquem realizar aí conforme de vocês, né? Seria essa a ideia, tá? Alguma dúvida, hein, galera? Ou tá tranquilo por enquanto? Professor, Sim? eu fiquei com dúvida agora ali quando o outro rapaz estava falando, eu fiquei com dúvida naquela lá dos 120 Qual da dúvida? planilha 4. Porque daí ele falou ali do 20, né? Daí eu fiquei na dúvida do 120, porque o meu tá dando 100%. Não tá dando igual deu a do senhor que deu 120. Como assim 100%? Eu tenho aqui uma soma de Uhum, salário mais isso. o 20 que é a situação. É só aqui Uhum. em cima que eu tenho 20%. Aqui é só 20 mesmo. Ah, tá. Não precisa então colocar a porcentagem na parte de baixo ali da Maria, é isso? Não. A de baixo é só a Hum. situação, é normal mesmo. Só o Ok, então é 20. só a soma do 100 com mais o 20, né? Isso mesmo. Aqui E no que total. daí fica o 120. Beleza. Perfeito. Uhum, muito obrigada. De nada. Galera, for surgindo qualquer dúvida aqui, podem me chamar, tá? Então, voltando lá, vamos aqui, só replicar para as demais, a média, resultado e o conceito. Planilha 2. Então, aqui na planilha 2, nós temos aqui o INSS. Então, se o salário base for maior ou igual a 1.500, então 12% do salário base. Então, ele pega aqui 12%. Então, como é que a gente faria esse cálculo, né? Vou fazer um aqui com vocês.
Então, por exemplo, aqui 1.500, 12. Se for 1.000, 10%. Ou então, se for 800, 8%. Se não, ele vai entrar em zero, tá? Então, vindo aqui no cálculo, igual a se. Então, se o salário base, pego aqui, abre parênteses, salário base for maior ou igual a 1.500, vírgula, então 12% do salário. Então, o que ele vai fazer aqui neste caso? Então, salário vezes 12% vai dar o valor de INSS aqui. E aí, se não for isso daqui, o que a gente faz então? Te dá uma vírgula e coloca um se aqui. A gente vai entrar numa outra condição. Abre parênteses. Se o salário base for maior ou igual a 1.000, aí a gente vai fazer o salário vezes o 10%. Dou uma vírgula. Se não for, vai entrar em mais uma condição. Então, se, abro parênteses, o salário base for maior ou igual a 800, agora ele vai multiplicar o salário vezes 8%. Se não, agora não preciso do se mais. Ele já é o último, se não é zero, né? 0%. Então, agora, só salário, né? Não dá nada. Aqui eu acho que eu nem precisaria fazer nada no caso, né? Então, o INSS receberia 0. Poderia colocar aqui 0 para o INSS. Então, aqui eu fecho os meus parênteses, fecho 1, 2 e 3 e dou um Enter. Então, meu INSS agora bateu com o valor de cima ali, que é o correto, né? 182,40. Então, do salário base, o INSS pegou aqui uma porcentagem de, como ele é maior do que 1.500, ele pega uma porcentagem de 12%. Se a gente faz o cálculo aqui de 1.520 vezes, eu pego aqui então 12%, eu tenho o resultado de 182,4, que é o que bate ali no resultado da nossa planilha. Perfeito? Então, esse é o da planilha 2. Então, avançando aqui, imposto de renda entra na mesma ideia. Se o salário de base for maior que 2.000, então 25%. Se não, 15%. Se não for, zero. Salário líquido, descontar o INSS e o imposto de renda do salário base. Então, a gente já fez isso ali também, né? Então, a gente tem que descontar o INSS e o imposto de renda do salário, né? Então, a gente vai pegar salário menos INSS menos imposto de renda. Esse vai ser o nosso salário líquido, beleza? No caso aqui, né, vamos supor, pegando aqui 228, né? E aqui eu tenho igual a soma, abro parênteses, eu tenho salário base menos INSS menos imposto de renda. Fecho parênteses, eu tenho salário de 1.109,60, correspondente ao resultado ali que ele tem pra gente. Planilha de contas. Então aqui a gente tem fogão, geladeira, TV, vídeo, DVD, freezer e a batedeira. E nós temos aqui os valores e quantidades, né? Nós temos o valor de 320 e a quantidade aqui de cada um deles, né? Então nós temos aqui valor de compra. Então no caso, se o valor da compra for superior a 1.500, então o desconto será de 15% sobre o valor da conta, né? Então, qual que é o valor da compra, né? Se ele pegou duas quantidades de fogão, eu tenho que fazer aqui, então, uma soma, ou eu posso fazer direto, né? Por exemplo, aqui igual a 320 vezes a quantidade. Então, ele traz o resultado de 640. 640 entra em qual condição aqui? O de 1.500 não é superior, né? Não entra. 900 também não. Então, o desconto vai ser de 5%, né? Então, a gente vai fazer lá, por exemplo, o se. Abre aqui. Então, se o valor da compra for superior a R$ 1.500, então eu vou pegar aqui o valor da compra vezes o imposto aqui de 15% sobre a compra, né? Faço uma vírgula. Se, abro de novo, o valor da compra
for superior a 900, então eu coloco aqui agora o valor da compra vezes 10%. Se não, vírgula, eu coloco valor da compra vezes 5%. Fecho parênteses, eu dou um Enter. Faltou só eu colocar aqui o restante dos parênteses, né? Mais um parênteses, 1, 2, só os dois. E dou Enter. Então, ele deu um desconto de R$ 32,00 em cima do valor da compra. E aqui eu tenho o total valor a pagar, né? Que o valor a pagar, aí eu coloco aqui o valor da compra menos o desconto, né? Então, eu dou aqui um igual, valor da compra menos R$ 32,00. Então, eu tenho o valor a pagar R$ 608,00. Perfeito? Então, o princípio da planilha 2 seria isso, tá? Planilha 3, a gente tem aqui uma outra lista de compras com desconto, juros e o total. E ele entra na mesma ideia, né? Se a condição de pagamento for à vista, calcular o valor do desconto de 10% sobre o total. Se não, zero. Então, a gente vai fazer também conforme aqui, tá? Se E4, que é o meu à vista, for igual a à vista, então o D4 vezes C13, que é o que? O meu 4.000 vezes 10%, ele vai ter o valor de desconto ali. Então, 4.000 vezes 10% dá 400. Se não, vai ficar com o valor de juros igual a zero. Então, preciso ter que, por exemplo, ó, zero aqui. Então, seria essa mesma ideia aqui, né? Ou eu coloco aqui o quê? O texto que estava antes. Então, se não for à vista, vai entrar aqui sem desconto aqui dentro, ok? Então, tanto faz aqui nesse caso. Os juros, como é que vai funcionar? Então, eu pego aqui igual a se, então, no caso, né? Como ele vai ter aqui, né? De qualquer forma, eu quero saber se o item tem ou não juros. Como é que eu vou saber disso? Quando for duas vezes. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui na anterior, né? Só que a diferença é que eu vou mudar aqui agora para, em vez de à vista, eu vou colocar aqui duas vezes. Então, se E4 for igual, né, a forma de pagamento for igual a duas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui o D4, né, vezes, e aqui eu troco, D4 vezes 15%. E aqui eu tenho, se não, aí eu coloco aqui, por exemplo, eu posso colocar sem juros, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu só tomar uma água, só um minutinho. Então, aqui nesse, ele entra sem juros. Por quê? Porque o pagamento é à vista. Agora, se eu replico para o de baixo, que é duas vezes, agora entra juros. E aqui eu preciso modificar só um detalhe aqui, colocar o 15% e dar um Enter. Então, de juros, eu tive nesse produto R$ 315. Como é que eu sei que é esse valor mesmo? Então, você pega a calculadora lá. Pega a calculadora e faz. Qual que é o valor? 2.100. 2.100 vezes, quanto que é de juros? 15%. Dá 315. Então, bateu com o resultado que a gente tem ali na tela. Beleza? Então, esse é os juros aqui. Eu vou fazer para todos eles a mesma coisa. E o total, como é que vai ser? Então, o total, eu tenho que calcular o total tirando os contos e somando os juros. Então, eu tenho aqui igual, soma, abre parênteses, 4.000 menos o desconto mais os juros, se tiver juros, né? E abre parênteses. Ele deu aqui sem valor, né? Porque em vez de sem juros, eu realmente vou ter que trabalhar aqui com um valor de zero, tá? Então, o total aqui ele vai dar 3.600 agora. Vai dar correto, ok? Então, eu não vou poder colocar sem desconto. Aqui no final vai ter que ser zero mesmo. Tá? Vai ficar com esse traço aqui, mas subentende-se que é o valor zero que está aqui dentro, ok? E assim para os demais também. Então, em vez de sem desconto, eu vou apagar aqui e vou deixar zero, tá? Só para vocês identificarem essa situação. Então, faço para todas elas. Por isso que é importante prestar atenção na aula também aí, né?
De repente, quando eu estou falando aqui, dá uma olhada e presta atenção. Aí depois, aí vocês voltam a fazer as atividades. Como eu falei para vocês, ó, agora são 9h30. Então, daqui a pouquinho quase acaba aqui a parte da teoria, né? E a prática eu estou falando para vocês. Aí depois eu vou liberar o tempo para que vocês possam fazer. E eu vou estar aqui também para tirar as dúvidas, tá? Então, beleza, voltamos lá. Então, agora aqui eu tenho o total de 3.600, que é o quê? O meu valor total menos o desconto, mais juros. Só que não tem nada de juros, tem zero. Então, ele fica aqui com o valor correto no total. Perfeito, galera? Então, dessa planilha 3 é isso, tá? Então, só repassando novamente aqui, esse sem desconto não dá para colocar, tem que ser o zero, tá? E eu vou compartilhar aí com vocês novamente. Então, planilha 3 da atividade aula 3 extra, fórmula igual a, eu vou passar ali a fórmula, tá? Para vocês. Beleza? Bom, seguimos aqui para a planilha 4 agora. Vamos visualizar aqui o que ela pede, ok? Planilha 4. Vou dar um aumento aqui. Então, nós temos aqui, então, né, um valor da diária. Então, controle de clientes, Hotel Durma Bem. E eu tenho aqui os meus clientes, eu tenho as entradas e saídas e a quantidade de diárias. Então, neste caso aqui, para este cliente, né, aqui ele está fazendo um cálculo de data, né? Então, por exemplo, aqui do dia 10 até o dia 22, eu tenho um cálculo aqui de data, né? Então, daria para a gente fazer aqui o seguinte, né? Daria para a gente fazer um cálculo aqui, por exemplo, C menos D, tá? Ele daria o resultado aqui de 12, que é o valor aqui, talvez até o mais funcione, né? Não, teria que ser o menos mesmo. Então aqui ele já passa o resultado para mim, que é 12 dias aqui de diária, né? Do dia 10 até o dia 22. E aqui eu tenho os alimentos. Então, no caso aqui, o alimento custa R$ 25, a bebida R$ 27 e o total. Então, o total é a soma de esse mais esse. Então, eu dou um Enter, 52,50. Total das diárias em reais. Então, aqui eu vou fazer conforme, no caso aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Para não ficar com o valor negativo, eu vou transformar esse valor, tá? Então, no caso, B7 menos C7, para transformar esse valor negativo, se eu colocar um negativo aqui só, ele permite? Não. No caso... Bom, já visualizo isso Acho daqui. que multiplica por -1. Multiplicar por -1. Deixa eu ver. Não, ele vai dar o valor em... Como se eu estivesse trazendo aqui o... Ó, também não dá. Multiplicar por 0, né? Não, aqui também não funciona. Bom, eu já lembro aqui como é que funciona isso daqui, tá? Mas beleza. O total das diárias, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer em relação aqui à quantidade de diárias, né? E o valor da diária. Então, eu pego aqui igual, eu trago aqui a diária vezes o valor aqui das diárias, a quantidade, né? Vezes 12. Então, deu o valor de 1.260. Ele deu entre parênteses porque provavelmente é por conta de que aqui está negativo, tá? Mas a gente já arruma isso daqui. Só um detalhe. Beleza. Aqui embaixo, total final, diárias mais extras. Então, aqui eu tenho um igual. Eu coloco aqui a minha total de diárias, mais os extras, que é o meu total. E eu dou um Enter. Então, o valor aqui deu 1.207. Porém, aqui em cima está 1.312. O que faltou aqui, né? Então, aqui no caso, vamos visualizar aqui. Ele pede o G mais H, que seria aqui na coluna total mais a diária, que foi o que eu fiz. Talvez porque está negativo, pode ser que ele esteja dando um valor incorreto. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, 1.260
mais 52,50 é o valor de 1.312. Tá correto. No caso aqui, que número que tá dando errado aqui? 1.207. Provavelmente é por causa que o valor tá negativo lá. Ele tá dando esse parênteses e dá esse valor diferente aqui. Com certeza. Deixa eu pensar aqui. Que em vez de estar somando, ele está diminuindo por causa da subtração aqui. Tem que resolver esse negócio aqui. B7 menos C7. E se eu fizer C7 menos o B? Agora dá o 12 e agora dá o valor correto. Aqui embaixo já estava o valor e eu estava teimando em fazer de forma contrária. Então eu não consigo fazer aqui no caso o B7 menos C7, né? Eu tenho que fazer o valor aqui positivo, né? Então teria que ser a saída menos a entrada. Então 22 menos o 10, aí eu tenho o valor de 12 aqui, tá? Então aqui já bate o valor correspondente aqui também no total de diárias e também no total final das diárias extras. E aqui eu tenho o cálculo do si, né? Que eu trabalho com o desconto. E aqui, deixa eu ver se tem alguma regra. Tem o desconto aqui embaixo, né? Então, o total de áreas. De áreas menor do que 8 é 5% de desconto. Menor do que 15 é 10. E maior do que 15 é 15% de desconto, tá? Então, a gente vai fazer aqui o cálculo do si. Então, da mesma forma, eu pego aqui se, eu pego lá o total de diárias, que é 12. Então, se, abre parênteses, total de diária que é 12, for menor do que 8, ele vai pegar ali o quê? Então, total de diárias. Total de diárias, não, vai ter que ser o valor da diária. Valor da diária vezes a quantidade de diárias, tá? Então, aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos lá, vocês vão acompanhando junto comigo. Então, no caso aqui, se o D7, que é aqui a minha quantidade de diárias, for menor do que 8, ele vai ter 5% de desconto. Só como é que a gente vai fazer para calcular o desconto nesse caso? Então, eu preciso pegar o valor da diária vezes a quantidade de diária, se bem que eu já poderia colocar o total de diárias direto aqui. É besteira minha. Já posso colocar esse valor direto aqui. E aí jogar aqui, nem sendo que eu estava bloqueando minha cabeça aqui, jogar os 5%, né? Eu já vou explicar novamente, tá? Então, o que eu estava pensando aqui, né? Então, no caso, se o D7, que é a quantidade de diárias, ela for menor do que 8, eu vou ter aqui 5% de desconto. Como é que eu faço isso? É só eu pegar aqui o total de diárias vezes os 5%, que foi o que eu fiz. Mas não é, né? Então eu tenho que ter o vírgula ali e colocar mais um se. Porque agora a gente vai trabalhar aqui. Se o total de diárias for menor do que 15, que aqui vai entrar já, nesse caso vai entrar, menor do que 15, eu coloco ali então, no caso, total das diárias, vezes, eu pego aqui 10% de desconto. Se não, ele vai pegar o total das diárias, vezes os meus 15%, porque daí ele é maior do que 15, tá? E aqui eu fecho parênteses e fecho parênteses. Acho que 2 já dá, Então já deu aqui 126 de desconto. Então vamos lá. Só recapitulando aqui, o que está acontecendo, né? Então, no caso aqui, se eu tiver uma diária que for menor do que 8, eu tenho que multiplicar o valor total das minhas diárias vezes o desconto aqui, que é 5%, para conseguir ter o valor aqui dentro, né? Então, eu coloco aqui cada uma delas. Então, se for menor do que 8, H7, que é a minha total de diárias, 1.260, vezes
5% vai ser o valor que vai ser de desconto. Se não, ele entra em outro se. Se ele for menor do que 15, aí vai ser o meu total de áreas vezes o 10%. Se não, vai ser 15%. Então, acho que agora ficou bem esclarecido, né? E o meu total a pagar vai ser aqui, então, o valor de... Eu vou ter aqui, então, no caso, o meu total de diárias menos o desconto, tá? Então, o valor aqui... Ah, e tem aqui ainda mais as despesas, né? Então, na verdade, não é o total das diárias, é o total aqui final, né? Diárias mais extras, menos o desconto. Então, agora bateu com 1.186,50. Perfeito? A Hanna passou que não está se sentindo bem. Tudo bem, Hanna. Não tem problema, tá? Tô gravando a aula vai ser gravada. Eu vou postar lá no YouTube. Você pode ver aí o restante da aula depois, tá? Sem problema nenhum. Então, galera, dessa planilha aqui seria isso, tá? Então, a gente realizou aí todos os casos aqui. Eu vou passar para vocês aqui também. Então, desconto seria, então, no caso, a fórmula ali abaixo, tá? Então, isso tudo da planilha 3. Beleza, galera? Então, passando aqui para a... Opa, essa é da planilha 4, na verdade, já, né? Deixa eu editar aqui, coloco aqui. Planilha 4, desconto. Assim fica mais fácil para vocês visualizarem lá.